Agora é a vez do Robson. Robson, eu vou deixar você se apresentar e aí colocar já a sua apresentação, mas o Robson vai falar, né, que é a palestra Mudanças Climáticas e a Água nas Regiões Metropolitanas, com o subtítulo do Futuro Incerto, né? Então, essa é o que nós vamos estar vendo. Robson, Perfeito. fique à vontade aí para poder fazer a... Tá, ok. Vou compartilhar aqui. Boa noite, todo mundo escuta bem o meu som? Perfeito. Sim. Perfeito. Ok. Então, primeiramente, boa noite, né, a todos os membros da Câmara, aqueles que estão online, os que conseguiram aí estar presentes, né, na associação, aí na sede. E obrigado aí pelo convite, né? É muito interessante a gente falar para tão ilustres convidados desse assunto nosso aqui, que é praticamente para quem vive nas regiões metropolitanas. E hoje a gente sentiu um pouquinho dessa situação, que a gente está atrelando não sei se alguém lembra, mas assim, se a gente for pensar bem no clima nosso das regiões metropolitanas, ou na cidade onde vocês estão, eu garanto que cada um vai achar que alguma coisa está mudando, né? E, enfim, e aí a gente a minha bate-papo com vocês hoje, né? Tá colocando alguns números, algumas coisas. Como eu sou professor também, eu acho que aqui tem vários doutores, vários colegas que já estão aí militando há bastante tempo. Sempre válido a gente reforçar alguns conceitos, né? Então, eu vou fazer uma de professor, bem aquela coisa, bem do beabá, até a gente poder aprofundar mais as nossas questões. Fiquem à vontade de me interromperem, tá ok? Agradeço aí, Ricardo, a toda a Câmara aí para poder me convidar aí para a gente estar podendo bater esse papo sobre como as mudanças climáticas têm afetado na gestão da água, principalmente, e aí estou focando nas regiões metropolitanas, porque é onde a gente tem maior concentração de população, e vou focar mais na região metropolitana de São Paulo, mas isso também, vocês vão ver que pode ser replicado para qualquer... os dados são fáceis e a gente pode fazer esse estudo para qualquer outra região aqui do nosso país, tá ok? Muito Ó, bem. Robson, Pois não? só me dá um segundinho só para falar aqui Sim? o que eu não falei, né? Quem está aqui, né? Nós estamos aqui, eu, Ricardo, o coordenador, o nosso coordenador junto, o Wagner, e aqui o João, que é o professor da Poli, da área de engenharia ambiental e hidráulica, não, e sanitária. Hidráulica, é. Tá, então, Legal. aqui nós estamos aqui com a grata presença aqui, pelo menos de um membro da Câmara, né? Que vem só eu e o Wagner aqui, não. Vamos lá, apesar da chuva, um que não fugiu da chuva, tá? A gente fugiu um pouquinho da chuva, que é até um ponto da minha palestra de hoje, né? Mas infelizmente a gente foge mesmo às vezes da chuva aqui na região de São Paulo, né? Mas enfim, Legal. vamos lá. Então, eu sou tecnógrafo hidráulico, civil, sou engenheiro sanitarista também, projetista de válvulas, segurança do trabalho, sou mestre em tecnologias ambientais, estou terminando o doutorado agora em gestão operacional ambiental. Inclusive, parte da minha tese vem em cima desse estudo que eu vou apresentar para vocês, tá? Eu vou separar em 5 atos para a gente poder conversar aqui e trazer depois, até associando ao que a gente quer, provavelmente, na nossa Câmara, né? As discussões de mudança climática e como a gente pode, tá? E eu deixei bem ilustrativo, que eu acho que é um material que depois, viu, Ricardo, pode ser divulgado para todo mundo, tá ok? A palestra já está com o Ricardo, pode distribuir, quem quiser essa apresentação pode ficar, tá ok? Ela está livre aí para todo mundo poder trabalhar. São dados abertos, enfim. Então, eu separei 5 atos. O primeiro é a mudança climática, né? Até fruto não, até o nome do nosso grupo aqui, né? Todo mundo sabe que essas mudanças climáticas referem às alterações de clima. E não estão acontecendo só no nosso país, mas estão acontecendo no planeta como um todo, incluindo aumento de temperatura, intensidade de chuva, eventos climáticos extremos, furacões, ondas de calor. Nós temos presenciado tudo isso acontecer de forma cada vez mais recorrente nesses últimos anos. E é aquilo, né? O que a gente via no passado, hoje já não é mais a mesma coisa. São Paulo mesmo, que é a terra da garoa, hoje pouco a gente vê garoar, né? O que a gente vê são várias tempestades aí pontuais, microclimas, ilhas de calor cada vez maiores, decorrente de ações que somos
feitos por nós mesmos, né, nesses últimos anos, e decorrentes do que a gente sofre, do que o mundo coloca para todos, né? Então é uma ação que a gente quase não. é, Enfim, nós sofremos dos dois lados, o que a gente provoca, o que se provocam e acaba chegando para a gente também. E que muitas vezes a gente pode estar chegando ao ponto de ser irreversíveis, né? Há muitos estudos aí, todo mundo que acompanha sabe que a gente, na verdade, temos alguns vislumbres, mas a gente não tem a magnitude do onde a gente pode chegar e quanto isso pode ser irreversível e o quanto isso pode ser maléfico para a gente, como voltar isso, né? Então, muitas discussões em cima dessa situação. Alguém? Ok. Ah, pode prosseguir. Bom, essa foto ilustra, né, tudo que a gente está dizendo aí, principalmente sobre mudanças climáticas, sobre a poluição atmosférica, né, que eu acho que foi o grande, a inserção maior, né, dos poluentes aí, desde da Revolução Industrial. Como eu disse para vocês, gente, a gente está fazendo um bate-papo mesmo, fazendo uma coisa histórica, tudo bem? Então, desde lá, daquele tempo até o que a gente tem hoje em dia, né, os combustíveis fósseis ainda como matriz primordial em vários aspectos nossos. E aí a gente sabe que, além disso, a gente tem causas naturais, né? Além da atividade humana, a gente também tem efeito estufa, por exemplo, por vulcões, enfim, teve até algumas ações, algum tempo passado, que alguns vulcões pediram voos e realmente eles têm uma emissão maior, né? De CO2, de metano, que podem também causar, mas realmente a ação do homem tem sido o grande diferencial aí no nosso pequeno planetinho. Aqui é um gráfico que todo mundo está acostumado, infelizmente, né? Não podia ser o ciclo da água, mas infelizmente a gente tem o ciclo da poluição atmosférica, da poluição hídrica, enfim, a gente pode tirar ciclos intermináveis aí de poluição do que a gente tem feito ao nosso planeta. E ainda um pouquinho dessas formas antropogênicas, né, que a gente pode estar listando, que eu acho que é um norte que a gente precisa ter dentro da nossa Câmara, né? Principalmente a gente está falando sobre gás de efeito estufa. Todo mundo sabe que a queima de combustível fóssil, veículo, indústria, construção civil, uso residencial gera essa poluição. Atividades ligadas à utilização da terra, mudanças, desmatamento, agropecuária, quando não bem gerida, as queimadas, produção de metano, do setor de energia, da agropecuária, resíduos sólidos urbanos, enfim, utilização de óxido nitroso no manejo agrícola, F-gases, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, enfim, né, gases de refrigeração, que já estão menores, mas ainda existe, processos industriais, produção de cimento, produtos químicos, tudo isso liberam dióxido de carbono e outros gases para o efeito estufa. Então, nós sabemos, isso está bem mapeado, a gente conhece bem quais são os nossos vilões. O que talvez a gente precise estar, e aí eu acho o foco das nossas discussões, deve ser o que a gente vai fazer, né, em cima disso. E a gente sabe, né, que desde que o homem descobriu o fogo, já está emitindo gás na atmosfera. Então faz tempo que a gente tem poluído o nosso planeta, né? E lógico que se a gente pega a Revolução Industrial, esse tomou um patamar gigantesco aí, e foi exponencial ao longo desses últimos anos, né? E outra coisa que a gente tem que atrelar à mudança climática, que eu sempre friso isso, eu acho que a gente também tem que ter um olhar para isso, é que nós somos consumistas, né? E o consumo é um grande vilão o que eu disse, a vencer essa batalha das mudanças climáticas. Porque cada vez que a gente consome mais a gente tem que produzir, para mais produção, mais máquinas, mais equipamentos, mais energia, e talvez não energia de uma forma limpa, e nós somos isso, né? Como esse bebê rotulado aí. Na verdade, quem aqui quer mudar o jeito da nossa cultura? Embalagens. Se a gente lembrar dessa colinha plástica, uma coisa tão banal, né? Que antigamente a gente teve toda aquela política de não pagar essa coisa. Hoje já está embutido e você compra ela. Então, enfim, tudo aquilo foi praticamente aquela boa ideia, hoje em dia já não é mais utilizada. Já a gente acaba comprando agora. Então não tem nem custo mais para eles, a gente agora compra. E poucas pessoas, você vão no supermercado, vocês vão ver, poucas pessoas fazem uso de alguma sacola que não seja dela. Então,
desde resíduos que a gente produz, consumismo desenfreado que a sociedade nos impõe, e essa mudança é muito difícil. A gente sabe o quanto que é difícil você criar novos paradigmas e fazer com que essas mudanças de consumo, mudanças da nossa sociedade atual, que afetam de forma direta ou indireta nas nossas mudanças climáticas, né? E hoje a gente tem um advindo muito maior, que a IA ela tem cada vez mais entrado nas nossas vidas, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter usado alguma IA em alguma coisa. A IA veio para ajudar? Com certeza. Ela vai potencializar muitas coisas? Com certeza. Vai aumentar a expectativa de vida? Com certeza. E aí tem um gráfico que eu acho muito legal, que é esse daqui, né? Ó. Ele mostra a evolução de nós, seres humanos, no planeta Terra. Então, esse gráfico aqui, muitos de vocês podem já ter visto, mas é assombroso, né? É exponencial. Depois que a gente vem da Revolução Industrial, lá de 1700, 1800, né? O crescimento é vertiginoso, é exponencial mesmo. Então, a previsão que a gente tem, essa é uma previsão da ONU, tá? É que a gente só vai ter uma diminuição do pico, chegando quase a 10 bilhões de pessoas lá para 2080. Ainda falta bastante tempo para isso, né? Então o planeta ele tem, não vou falar a palavra sofrido, né? Porque somos nós como espécie, mas a gente tem crescido bastante e talvez de forma, isso gera um custo. E isso que a gente tem vivido tá atrelado a isso, com certeza, está atrelado a esse crescimento vertiginoso aí da nossa população. Não que eu seja. A gente precisa, então, a gente sabe do problema, então a gente tem que. Como combater isso, né? Porque atrelado a esse crescimento tem várias coisas que a gente poderia passar algumas horas aqui discutindo. E aqui, atrelado a este crescimento populacional, vocês veem os níveis, né, de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso que tem aumentado aí também de forma correlata à produção, né? E a esse crescimento, a necessidade de a gente estar consumindo cada vez mais, enfim, são todos dados que fazem com que a gente tenha certeza do que a gente está falando, né? Então, esse é o primeiro ato que é o problema. E o foco do que a gente acha que tem que combater, né? Eu acho que é isso que a gente está reunido aqui, pessoas, doutores, estudantes, pesquisadores, pessoas como disse o Ricardo aí, mais pessoas além do nosso estado aqui, né, de São Paulo, nessa Câmara aqui, para poder estar discutindo isso. E muito legal, porque a gente tem essa visão. Agora, como segundo ato, eu coloquei assim, saber e não fazer nada. Pessoal, temos um grande problema também. Porque esses gráficos, tudo isso que eu mostrei para vocês, qualquer um pode tirar da internet. Todo mundo sabe, todo mundo sabe dos problemas, sabe do que gera, sabe de tudo mais. E além disso, o que a gente faz? A gente fez várias conferências, não é isso? Estocolmo, que é o marco que diz, né, das conferências internacionais, já fez 53 anos. 53 anos. A gente fez a Rio 92, já fazem 33 anos. Kyoto, 28 anos. Rio 20 já fazem 13 anos. Então, vejam, a gente está de barbinha branca, então a gente vê que a discussão, ela aconteceu já há mais de 50 anos, mas a gente vê muita discussão e pouca ação em cima disso. Lógico que não é uma coisa que mas a gente precisa parar para pensar e discutir que talvez a gente colocou muita coisa no papel, houve mudanças, houve mudanças de conceitos, houve mudanças boas, sim, aconteceram, mas será que a gente chegou próximo? Não, porque a gente tem um problema aí escancarado na nossa face no dia a dia, né? E só em COPs aí já foram várias, né? Falando sobre isso daí, enfim. E cada uma delas ainda não ataca causas principais. No Brasil também deixei um gráfico aqui, depois, como disse o material, o Ricardo fica à vontade de repassar para vocês. Tem um gráfico aí de 92, desde a época da Rio 92 até 2030, que o Brasil colocou aí para poder estar uma linha do tempo aí também, tá? Sobre ações, macroações que foram colocadas na mudança do clima, e que a gente vê que foram introduzidas, mas não foram, a gente ainda não conseguiu chegar naqueles pontos ou nas metas que a gente desejou. Por quê? Se a gente for falar das ODS, né, que é isso que eu acho que a gente é 2030, nós estamos em 2025 agora, né? Aliás, já estamos finalizando 2025, nós temos mais 5 anos aí
para cumprir as metas. Alguém já se perguntou como estão as metas do desenvolvimento? Como é que está isso daí? Não sei se alguém aqui do grupo tem curiosidade para ver como é que a gente está nas nossas metas, que a gente é um dos países que concordou, né, que está lá, assinamos, né, os objetivos. Se a gente for pensar bem, o que é sustentabilidade, esse paradigma, né? É nada mais do que satisfazer as necessidades de hoje, das gerações atuais, nós, mas sem prejudicar as futuras gerações. Isso é de 1987, certo? Esse conceito é maravilhoso. Mas, de novo, volta a questão. Será que nesse segundo ato a gente está cumprindo, a gente sabe, mas a gente está fazendo aquilo que a gente está, o que está escrito? Enfim, desde que a gente desenvolveu, né, esses 3 pontos, social, ambiental, econômico, em que você tem que ser tolerável, equitativo, viável para que você possa ser sustentável, isso aqui, essa parte, né, que foi muito enfatizada na Rio 20, será que isso é as melhores ferramentas que a gente pode estar usando? Se a gente coloca hoje as ODS, e eu busquei esses dados oficiais, né, das 17 ODS que a gente tem para cumprir meta, esse é o gráfico que a gente vai ter. Isso perspectiva, isso é até 2024, tá? Eu não atualizei esses dados, não consegui achar os dados mais atuais, mas é assim, só 17% vão ser atingidas. Isso é dado oficial, tá? Isso eu peguei do Ministério das Cidades. Então, 30% progresso lento, 18% progresso moderado, 18% estagnado e 17% daquelas metas que a gente queria alcançar já estão retrocedendo. A gente tem valores maiores do que a gente estabeleceu como meta. Isso é desesperador, entenderam? Isso são números que a gente precisaria estar enfatizando, talvez. Responsabilidade social, né? Eu acho que é uma palavra que a gente tem que estar sempre usando, porque a gente ainda tem muitos desafios. Crescimento populacional. Se eu estiver indo muito rápido, é porque eu quero cumprir o nosso horário aí e dá tempo para a gente entrar nas discussões e tudo mais. Tudo bem, gente? Legal? Robson, Oi, pois não. pode conseguir. O horário a gente tem, está sobrando, nossa reunião a outra Ah, tá. parte é mais curta, mas fica tranquilo. Só não fica a noite inteira, que aí senão a gente Não, de forma vai acabar nenhuma. dormindo aqui. Sem problema, pode deixar. Então, o crescimento populacional, como a gente disse, desigualdade que a gente ainda enfrenta, tudo lixo, né? A questão do lixo, os lixões ainda, né? A gente ainda não conseguiu avançar na parte do que é lixão, do que é aterro sanitário. Todos nós aqui sanitaristas sabemos disso. A pobreza, os recursos naturais, né? Que a gente tem aqui no nosso país, a educação, cada vez eu tenho um colega professor da Poli, eu sou professor também, nós sabemos o quanto estamos sofrendo aí com essa parte, principalmente a parte ambiental. Então, eu diria que a gente vive mais na insustentabilidade do que na busca da sustentabilidade ainda, né? A gente tem um longo caminho ainda para percorrer, e isso 53 anos do início da discussão. Bom, terceiro ato, eu gostaria de colocar agora, focar no que o que eu propus, que é a água, né? Então, como essa mudança climática pode ter feito, ou quais são os efeitos que ela tem trazido, principalmente para a água, né? E quando eu digo água, seria água para distribuição, água nossa do dia a dia da distribuição. Então, nosso planeta, né? Foto maravilhosa, planeta Terra, redondinho, simétrico, azulzinho, cheio de água, é uma foto icônica, né? Mas quando a gente tira a água, a gente sabe que o planeta Terra é assim, né? Assusta um pouco, né, quando a gente vê a parte da Terra sem água. E ela parece muito redondinha nessa foto, né? Mas esse é o nosso planetinha. Então, essa rochinha aí é onde a gente vive sem água, seria esse o nosso formato, né? Então, esse é o nosso planeta. Muito bem. E a gente sabe que a distribuição de água, né, aí no nosso planeta não é igual. A gente sabe que a distribuição dela é bem diferente, né? A gente tem muita água nos oceanos, lagos e lagos salinos e pouca água doce. Dessa água doce ainda, muito menos a água que a gente pode acessar, que a gente pode trabalhar. Eu trabalhei um bom tempo em companhia de saneamento e sei bem o quanto é difícil operar a rede, desde a captação até a distribuição final. Enfim, vira em alguns estados aí da federação, isso é praticamente raro ainda, né? Enfim, mas a nossa gestão, e aí eu estou focando aqui para a parte de São Paulo, mas
De novo, a gente pode replicar isso para qualquer, uma análise geral rápida, inclusive para qualquer é, estado, seria que a gente tem as nossas águas divididas por bacias hidrográficas, tudo bem? Então, acho que todo mundo aí que conhece bacia hidrográfica sabe que a gente tem várias bacias, grandes bacias hidrográficas e bacias menores dentro dessas bacias. Muito bem, aqui é o mapa das bacias hidrográficas de São Paulo, perfeito? Divididas aí ao longo do nosso estado. Então, vamos focar um pouquinho nessa vertente. Então, a bacia hidrográfica é a nossa fonte de captação de água superficial ou água, oh meu Deus, de poços, subterrânea. Fugiu a palavra subterrânea agora. Então, enfim, não sei se todo mundo sabe, porque talvez aqui tenha pessoas que não são só do estado de São Paulo. São Paulo, a região metropolitana, como outras regiões metropolitanas no nosso país, Rio de Janeiro, por exemplo, Belo Horizonte, se eu não me engano, pegam água de outras bacias hidrográficas, ok? A gente não tem água suficiente para poder abastecer a região metropolitana de São Paulo. Imagina São Paulo, com seus poucos habitantes, né? A gente sabe o quanto que, quando todo mundo decide ir para um cinema, ou para uma fila, ou para o zoológico, né? Aquele dia que você escolhe para o zoológico, todo mundo decidiu ir para o zoológico, você não consegue chegar nem perto da avenida ali, porque você não consegue andar. Então, a cidade de São Paulo é muito disso, né? É gigante. Então, aqui a gente tem a bacia que vai abastecer, aqui é a zona norte de São Paulo, tudo bem? A região do Cantareira, né? Que a gente chama ali na região norte, essa parte cinzinha aqui é o Rio Tietê. Então, essa aqui é a bacia hidrográfica que vai abastecer aproximadamente, acho que até um pouco mais, hoje, 9 milhões de pessoas, tá? Ela é composta por 5 represas interligadas, Jaguari, Jacareí, Cachoeirinha, Tibainha, Paiva Castro, que vão fazer a transferência da bacia do Rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê. Então, a gente retira a água, vejam só, a gente retira a água de uma outra bacia hidrográfica para abastecer a nossa região. Não e aí eu não estou falando de recarga da bacia do Alto Tietê, onde nós estamos inseridos aqui na cidade de São Paulo. É apenas para distribuição. A gente pega a água de lá e traz ela para cá. Tudo bem? Muito bem. Aqui a gente tem um outro mapa, né, pelo Google, então só para dar uma ideia, né, aqui a gente tem a cidade de Camanducaba, Monte Verde, é uma cidade muito gostosa, aliás, Extrema, Bragança. Então a gente tem aqui todo o sistema até chegar na Itaguaraú, que é a maior estação de tratamento de água aqui na região metropolitana, e vem através de túneis, né? Essas represas estão interligadas, são esses túneis, esses pontinhos vermelhos aqui, aonde vão trazer a água lá dessa bacia, lá longínquo até a estação de tratamento, e daí a gente distribui essa água aqui para a nossa bacia. Não foi o suficiente, porque a região cresce, né? A região metropolitana cresce, então a gente já está. O último sistema que a gente pega água de outra bacia, o mais novo é o sistema de água de São Lourenço, né? Que ele vai pegar da bacia do Ribeira do Iguape. Então é um outro sistema que a gente já tem ligado, agora mais para lá da Zona Sul, ali entre a Cotia, Juquiti, Bibiúna, né? Ele vem até a estação de tratamento de água de São Lourenço. Então é um outro sistema que também traz bastante vazão de uma outra bacia e traz aqui para a região metropolitana de São Paulo. Muito bem. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou trazendo essa informação e é relevante por quê? Porque o problema das outorgas de água, não é um problema, mas a outorga de água está por bacia hidrográfica. E o problema é as perdas de água decorrentes à operação. Tudo bem? Eu tenho dois desafios. Primeiro, a gestão dos recursos hídricos, gestão dessa água que eu estou retirando de uma bacia, às vezes muito longe da bacia que hoje estou sendo abastecido, e qual é o impacto disso naquela região? E aí daqui a pouco eu vou linkar isso à mudança climática. E a universalização do saneamento, que depende disso, porque a gente não tem da onde retirar água na região metropolitana. A gente não tem água mesmo, não tem água suficiente para que a gente possa estar fazendo isso. A gente vai buscar nessas bacias mais longínquas. O que isso acarreta? Primeiro, dificuldade de gestão. A gente sabe disso, a gestão é dificultada pela falta de acesso, principalmente um sistema de informação. Hoje a gente já tem um
temos o SNIS, temos o SP Águas, que é o antigo da E, né? A gente tem a ANA, a gente tem informações, mas ainda a gente tem dificuldade de atualizar essas informações, de estar trazendo essas informações, de pesquisar melhor essas informações, fiscalizar e aplicar principalmente as penalidades quando a gente tem consumos abusivos de outorga. E a gestão de bacias, no Brasil, a gestão dos recursos hídricos é feita por bacias, né? Então, ela adota a bacia hidrográfica como uma unidade territorial de gestão. Só que como esse controle, né? A gente está na região sudeste, mas vamos imaginar isso no Brasil, né? Então, existe algum desequilíbrio nessas outras bacias? Qual que é o comprometimento com a qualidade e quantidade de água retirada, da jusante, abaixo do ponto de captação? Como que é a gestão da água e da operação dessa água? Por quê? O que tem acontecido? E aí vem o link. As cidades têm cada vez mais crescido, tem um crescimento, a gente viu ali, população cresce, verticaliza, a gente tem um crescimento aí exponencial também das grandes metrópoles. E essas bacias precisam de uma recarga. E qual a única recarga dela? A chuva. Ok? A chuva é o que vai garantir o que a gente chama de segurança hídrica. O reservatório, que era um reservatório natural, essas bacias, né, que tem essas recargas e que a gente utiliza essas recargas, precisam estar tendo regularidade de chuva para poderem ser recarregadas e a gente poder usufruir. É um ciclo, né? É um ciclo. E o que tem acontecido é isso aqui. Esse gráfico eu peguei uma série de 25 anos, dados da EE, da ANA, da Sabesp, fiz uma pesquisa, peguei as tendências históricas e montei um gráfico de 99 até 2023 aí com as médias das precipitações anuais dentro da bacia, isso aqui do Cantareira, tudo bem? Lá do Cantareira. Então você vê, a gente vê que a gente tem a nossa média aqui, né, que era de 1.450 milímetros, isso anual, tá ok? Aqui é a crise hídrica, onde a gente sofreu o grande baque da crise hídrica, lá em 2013, 2014, a gente começa a recuperar, a gente não chega no nosso pico, né, que foi em 2004, enfim, e aí a gente tem uma tendência de queda vertiginosa, não tão vertiginosa, a gente teve 2 pontos acima da média lá em 2016 e outro em 2020. E o restante a gente não conseguiu atingir, agora a gente já está a curva está desacelerando, a chuva tem cada vez sendo menores. E aí a pergunta é essa, isso é decorrente da mudança climática? Eu diria que sim, né? Eu acho que a gente tem visto aí cada vez mais os índices pluviométricos tá mudando e a gente cabe estudar, cabe alertar a gente como uma Câmara Técnica, a gente como uma associação brasileira, né? Muito voltada, eu acho que aqui tem muitos pesquisadores, a gente precisa estar se preocupando com esses números, trazendo isso. E aí, quando eu linko isso com dados que eu peguei das agências, da Sabesp, das agências reguladoras, ANA, SPA, o CEMADEM, eu vou trazer aqui o volume do Cantareira ao longo do tempo. Isso aqui é o volume dele normal. A gente sabe que existe uma sazonalidade, né? E a outorga também ela é de acordo com essa sazonalidade. Então, eu tenho uma série, eu tenho mais água, eu posso retirar um pouco mais a. Eu tenho limites, né, ao longo do ano. Então, isso aqui são médias, tudo bem? De que a gente tem anualizadas dentro dessas flutuações que a gente tem desses volumes. Então, a gente chegou lá em 2014, veja, de 70% que a gente tinha no reservatório foi vertiginoso, né? Aquele ano de 2013 a 2014 saiu de 70% e caiu para 15%. Depois para 10%. E aí 40%, 75%, 90%. Nunca recuperamos como em 2010, que a gente tinha 95%. E aí, percebam, a gente tem uma queda que é quase linear, né? 90, 80, 70, 60, 55, 45, 25 e até dezembro de 25, 20%. Então a gente preocupante, né? A gente já está muito próximo ao que a gente tinha naquela época da crise hídrica. Só que o índice pluviométrico naquele período foi muito, mas muito abaixo do índice pluviométrico que a gente tem agora nesse nosso período. Entende? Então é uma questão a se analisar. Mas, enfim,
Então, o que tem trazido, o que eu trago aí como impacto dessa mudança climática no abastecimento? Primeiro, o ciclo hidrológico. A gente vê que há mudanças, aumento da temperatura global, modificação do ciclo de água. Isso tem afetado a distribuição das nossas chuvas. A escassez hídrica, períodos de seca mais longos, intensos. Em algumas regiões a gente sabe que a gente tem problema de insegurança hídrica dentro do Brasil, né? E a gente tem projeções, a ANA, essa projeção é da ANA, de redução de até 40% da disponibilidade de água até 2040. Daqui a pouco eu vou chegar nesses dados. Eventos extremos, cada vez chuvas mais intensas caindo em alguns locais. Eu estive na semana passada em Cascavel, lá no Paraná, e eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, lá o que tem chovido ali, o que não chovia, o que tem chovido agora, coisas assim absurdas. Eu estava perguntando pro pessoal que mora lá, umas mudanças assim, muito grandes dessas intensidades dessas chuvas, né? Enchentes que isso vão trazer, acarretar, problemas de drenagem que a gente vai sofrendo cada vez mais, contaminação dos mananciais, porque a gente sabe que a gente tem um sistema separador, né? Então, enfim, tudo que cair na água pluvial vai acabar nos nossos copos d'água, causar danos, captação, tratamento, enfim, a gente sabe desses problemas que vão vir desses eventos. Isso vai causar declínio da qualidade da água. Quem tiver jusante cada vez vai ser agravado pelas mudanças climáticas, se a gente não conseguir reverter. Contaminação dos mananciais, aumento de chuvas intensas, vão levar esses resíduos, como eu disse para vocês, proliferação de micro-organismos, enfim, estagnação de água, eutrofização. Isso tudo vem decorrente do que o aumento da temperatura vai trazer isso, ilhas de calor, enfim, podem trazer isso a alguns corpos d'água que a gente tem. Aumento da demanda, isso a gente viu aí, né? Porque a gente não tem como controlar, é isso. A demanda tem aumentado, o crescimento populacional é um fenômeno. é, cada, é, Ainda a gente não tem declínio dessa curva. A gente tem as ilhas de calor nas cidades que vão elevando a necessidade de água para consumo, para resfriamento. A gente tem usado cada vez mais ar-condicionado, a gente tem usado mais energia. Então, o nexo água-energia cada vez pior, né? E aí isso traz insegurança hídrica. É a combinação e aí a insegurança hídrica, como o próprio Atlas da Água traz, e não sei quem conhece o Atlas da Água, é um caderno feito pela Ana, tá? Em que a gente tem vários dados, eu vou trazer alguns para vocês. Ele traz um mapa ele faz uma correlação entre a escassez hídrica e a má gestão. Quando eu digo má gestão, é os dados que a gente tem no SNIS ou na onde eles tabulam, né? Onde eles têm pego esses dados, a maioria do SNIS, que vão levar a impactos na saúde pública, estabilidade social e principalmente a população mais vulnerável que vai sofrer com essas consequências. Tudo bem? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Tá parecendo meus alunos aí, só escuta eu falando e ninguém pergunta, mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos fundo. Então, Tá aqui é muito, um. tá muito interessante, viu, Robson? Pode ir tocando, porque você tá cativante. Pode ir Legal, falando. obrigado, obrigado. Então, aqui a gente tem uma avaliação dos mananciais e sistemas produtores. Então, o que está em rosinha aqui, isso é daquele mapa que eu mostrei, que é o Atlas da Água da ANA, tá? É dado público, tudo bem, gente? Só entrar no Ministério das Cidades, entra na ANA lá, você pode tirar esses dados, esses mapas estão lá, por região, inclusive. Eu peguei aqui Brasil só para a gente ter já que eu estava focando muito em São Paulo, só para a gente ter uma ideia aí disso no Brasil, tudo bem? Então, o que está em vermelhinho, sei lá, um laranjinho, um salmão aqui, são os mananciais com alta vulnerabilidade, tá? Então, você tem alguns aqui na região metropolitana de São Paulo, mas você vê que são mais concentrados aqui na região centro-oeste e na região nordeste, né? E alguma coisa aqui também, perto de Rondônia. E aqui a gente tem mananciais. Esse azulzinho, esse carinha aqui, ó, esse carinha e esse carinha aqui, são mananciais não vulneráveis, mas que precisam de atenção. O próprio estudo mostra que a falta de gestão, que gestão que eu estou dizendo aí? Operação e principalmente o pior indicador, que eu chamo que é o indicador operacional fundamental, que é a gestão de perdas. Né? Então, é aquilo que a gente, vou trazer alguns números aqui que acho que todo mundo conhece, mas que é bom a gente sempre dar uma olhada, né? E o que está realmente verdinho é o que está ótimo, não tem problema nenhum, indicador de perdas baixo,
então trazendo uma boa gestão e tendo um manancial. Então, é tudo atrelado. Quanto mais eu tenho, isso mostra que a gestão do meu sistema de abastecimento por município gera uma maior vazão, né? E da onde vai essa maior vazão? Vai das perdas. Aqui a gente tem a cobertura de distribuição de água, aí a distribuição de água, nós sabemos que pelo menos isso a gente está num bom patamar. Realmente, aí no Brasil todo, a gente tem a cobertura da distribuição de água bem colocada, não é a parte de esgoto, né? Mas também não é o nosso foco aqui. Mas a água está bem distribuída. Mas, se a gente tem mais sistema de distribuição, tem mais problemas. Né? Isso é fato. Não adianta porque as redes elas são enterradas e elas não são ad eterno. Muito pelo contrário, dão manutenção pra caramba. E aqui é interessante, aqui é a quantidade de perdas, tá? Eles atrelam, eles dividem em categorias D, C, B, A2 e A1, a Ana. Essas categorias são aqui, as que têm melhores indicadores, as que têm piores indicadores, sendo D, o roxinho, os piores indicadores de perdas, aqui no Brasil, tá? E esse clarinho aqui, ó, concentrado mais na região sudeste, região sul, e um pouquinho aqui em Brasília, Goiás, no centro-oeste, o Ceará está bem aqui, olha só, o Ceará é um estado que está bem legal quanto a isso daí, eles são os melhores estados em relação a indicadores de perdas e a recursos hídricos, ok? Então, esse é o mapa do Brasil aí, do que a gente tem de desempenho entre o desempenho técnico da infraestrutura e o gerenciamento de perdas que a gente tem. Mas a gente sabe que se a gente fizer um retrato um pouquinho mais focado nos indicadores todo mundo sabe que o indicador percentual não é o melhor indicador para a gente dizer perdas, tudo bem? Porque a gente pode dizer o que perde em São Paulo. Se São Paulo perde 10% do que ela consome, não é a mesma coisa de 10% de Roraima. A gente sabe disso, né? Porque existe uma proporcionalidade bem diferente entre os 10% nosso, entre os 10% daquele estado. Não que seja um mau estado que eu gosto daquele estado, mas, enfim. Mas é um indicador ainda usado, o indicador de perdas percentuais, e é o que a população mais conhece, né? E aí a gente tem alguns números. Esse dado é de 2024, que são os últimos dados que a gente tem, tá? Do SNIS. 5 estados mais eficientes: Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo, abaixo dos 34%. Aí a gente tem isso é dado oficial, gente. 57%, 59%, 59%, 60%, 66%. A Amapá, 71% de tudo que ela produz, ela perde. Isso é um indicador de perdas, percentual do estado, entenderam? Então, só um ajuste técnico. Então, é assustador, né, o que a gente tem aí, a disparidade que a gente tem. E se a gente se aprofundar mais, a gente pode tirar lá do SNIS, a gente pode tirar todos os dados, a gente pode tirar indicadores de perdas por setor, por região, por empresa, por tipo de empresa, enfim, a gente pode brincar com o jeito que a gente quiser pesquisar. Então, o que eu trago como consequência agora, não das mudanças climáticas, mas que vão estar atreladas às mudanças climáticas, porque se chove menos nas nossas bacias, então isso faz com que a minha operação seja cada vez mais eficaz. Ela tem que ser mais eficaz, porque cada gota agora é essencial. E a gente está vivendo já isso aqui, pelo menos na região metropolitana agora. O que a gente traz é o que vem trazer isso? A vulnerabilidade da infraestrutura. Ou seja, como eu disse para vocês, nós temos muita rede de abastecimento no país, só que ela está envelhecendo. E outras coisas. Ela foi feita por um tipo de padrão climático. Hoje a gente tem aumento de temperatura. Aumento de temperatura gera o quê? Mudanças de pressão nas nossas redes. Mudança de pressão nas nossas redes faz com que ela tenha fadiga maior do que tinha. Entende? Ela trabalhava numa certa pressão, agora eu tenho uma pressão diferenciada, ou eu faço muita variação de pressão. Isso causa uma vulnerabilidade da infraestrutura e, consequentemente, existem estudos, inclusive eu tenho alguns artigos escritos em Fenazan, que a gente mostra esses números, em que a idade da rede e a operação dela, a variação de pressão, vão causar maior dano à infraestrutura. Isso é fato. Danos estruturais, porque altas temperaturas podem danificar tubulações, inundações comprometem as estações elevatórias de tratamento, distribuição, causam prejuízo. Então, essas enchentes acabam levando problemas ao abastecimento. Param azetas,
para o tratamento, aí a gente tem que descarregar, lavar a rede, vira um mau bolso. Ok? E essa operação está atrelada, isso está atrelado às mudanças climáticas, entenderam? Então a gente tem esse problema da água operacionalmente. E aí vem aquela questão, né, que eu quis até trazer aqui, que eu acho bem a gente discutir isso daí, né? Por que a gente tem que reduzir pressão? Fato, por que a gente tem que reduzir pressão? É uma pergunta, a gente está aí acostumado agora. Estamos vivendo uma redução da pressão em muitos bairros aqui, principalmente da região metropolitana e alguns do interior aí e outros estados também. A diminuição da pressão, ela só tem ela, não só uma, né? Ela tem algumas diretrizes que a gente tem que fazer para isso. Primeiro, a diminuição do fluxo. O que é isso, né? A gente vai pegar um determinado período e a gente vai fechar a rede. Quando a gente fecha a rede, o que eu estou parando? O consumo? Não, o consumo vai continuar acontecendo, mas o que eu estou parando é a pressão na qual os vazamentos que eu possa e eu tenho na minha rede vão perder menos. Isso é fato. Então, quando a gente faz uma diminuição de pressão nas redes de distribuição, a gente está diminuindo o volume ou a energia que esse vazamento está passando por seção. Muito mais que a gente sabe que as nossas tubulações são tubulações. Hoje, antigamente, eram tubulações de metal, eram rígidas, né? Hoje não. As tubulações, a maioria são de polipropileno, são de PAD, são de PVC. Então, a maior pressão, maior aumento da área do furo, maior aumento da área do furo, maior volume perdido. Então, quando eu diminuo a pressão, e a pressão ela é inversa, durante a noite ela aumenta, em vez de diminuir, porque aí eu paro de consumir, a pressão da rede aumenta, é onde vaza mais. A diminuição está ajudando, a diminuição está ajudando a diminuir o volume perdido por vazamentos. Lógico, contribui para outras coisas? Sim, contribui. Contribui com a pressão mais baixa, a velocidade e o volume de água que sai das torneiras, dos chuveiros. Isso se diminui significativamente. O resultado é a menor vazão, aquela sensação de que você, né, menos tempo de uso. Lavar a mão ou louça, a água sai com menor quantidade, o que leva menor de consumo, a pessoa, né, enfim. Isso sem comprometer a eficácia da gestão de fornecimento de água. Em chuveiros, a menor pressão significa menos litros de água que são consumidos por minuto no banho, isso é fato também. Então, também contribui para que a gente não possa estar retirando das nossas bacias. Eu acho que a gente deveria, não sei se todo mundo lembra quando a gente tinha essas campanhas de usar os redutores de pressão. Eu acho que a gente está na hora. Tá aí uma boa ação da gente começar a questionar por que a gente não está usando redutor de pressão, né? Onde foram esses redutores de pressão? Cadê esses redutores de pressão agora? Sumiram, né? A gente não vê mais redutor de pressão ou falando de redutor de pressão para a gente colocar em torneira, em chuveiros e algumas coisas. Acho que está na hora. A gente já está com 20% da represa aqui na região do Cantareira. E o São Lourenço não vai ajudar tanto a gente. Apesar do sistema estar integrado, a gente sabe que a gente tem muito problema. Enfim, esses redutores por bocal, né? A gente sabe que vai fazer essas reduções, enfim. É uma ferramenta útil que a gente poderia estar usando. E outra coisa que a gente quase não fala e que ainda é um mistério aí para a gente, que é engenheiro civil, engenheiro sanitário, são as perdas internas. Passou do hidrômetro, a gente mediu, né? As empresas concessionárias já mediram. Mas e essa perda? A perda que eu estou falando por pequenos vazamentos. Gente, a gente não contabiliza, não existe estudo que fale quanto que a gente perde internamente, porque já passou, está vendido, né? O que é o gotejar de uma boia, de uma caixa d'água, ou gotejar de uma torneira? Então, soma tudo isso numa região com 20 milhões de habitantes, a gente vai ter o problema que a gente tem. A gente tem um hiato no balanço hídrico que a gente não consegue fechar a conta. Aí você fala, não, está vindo esse volume. Muito dele é de perdas internas. Fora do erro do registro, que a gente nem sabe, porque às vezes o hidrômetro não registrou. Entende? Então, isso é um hiato, isso é uma sombra que a gente tem, eu chamo de sombra na minha tese, né? São volumes sombras que a gente tem aí em cima dessa questão. Além disso, como eu frisando de novo, né, os vazamentos, né? A alta pressão é aquilo que eu falei, vai causar estresse da tubulação, aumenta o diâmetro do furo, pode provocar mais, ou vai provocar mais vazamento, ou menos vazamento. Agora, o que a gente está levando em conta é que aumentar e diminuir a pressão gera também desgaste, fadiga nas redes. E hoje, podem ver que os vazamentos ocultos ou vazamentos não visíveis, pelo amor de Deus, eu gostava quando o pessoal fala que era vazamento invisível. Esse era o melhor, porque ninguém ia achar, eu acho que também não ia perder nada, né? Então, vazamento invisível é o melhor que tem. Porque é invisível mesmo, né? Só que o problema é que se não visível, perde água pra caramba, né?
Então a gente tem esses vazamentos não visíveis aí espalhados, que a gente, toda a companhia de saneamento sabe esse grande desafio que tem. Desgaste do equipamento, né? Boias de caixa d'água também é outro grande problema, que você tem variação muito grande de pressão na nossa rede. E menos impacto da pressão, com a pressão reduzida, o desgaste é menor. Isso se a gente tivesse uma queda vertiginosa, como uma VRP faz, né? Uma válvula redutora, ela vai fazendo gradativamente ao consumo. São as VRPs inteligentes, aquela que a vazão vai diminuindo, ela vai diminuindo gradativamente. Aquela que a gente quebra muito rápido, você pode ter várias sequelas aí, como golpe de arite, alguma coisa assim, ou na hora de recarregar, enfim. E isso é o que acontece. Podem perceber, e aí não sou eu, o Robson, engenheiro sanitarista, falando, eu sou o Robson, cidadão, olhando as ruas de São Paulo e vendo cada vez mais vazando. Andem nos bairros de vocês e percebam se vocês não têm mais manchas de água saindo das ruas nesses últimos tempos. E para onde eu estou me baseando nessa minha hipótese, né? De novo, vou trazer agora um gráfico melhor. Em vez da gente falar percentual, vamos falar um gráfico que é importante, é litros ligação dia. Não sei se todo mundo está acostumado com esse dado. Esse dado também é fornecido pelo SNIS, mas é o que a gente perde em litros por ligação, ou seja, numa ligação. Aí eu não estou dizendo economia, tá bom? É ligação, porque uma economia que tenha 20, 30, 40 pessoas estão dentro dessas ligações, tudo bem? Então, estou falando aqui de ligações. Enfim, de 2016, dados que, de novo, eu peguei do SNIS, tá? Que vão até outubro de 2024. A gente tem em 2016 270, 270, 240, que foi o menor índice, 240, gente, são 240 litros por habitante por dia. É dia, que não é dia, tudo bem? Chegamos a 343 em 2020, 321, 328, 320, estamos agora com 303. Não está consolidado o número, né? Isso é dado que eu peguei anualizado, tudo bem? Só que esse último aqui não é anualizado, ele está anualizado até outubro. Perfeito? Não tá, tem um problema da sazonalidade aqui. Agora, eu fiz um recorte em cima das perdas lá na região metropolitana, aqui na região metropolitana de São Paulo. E olha que engraçado, né? Ou não. Aqui, 2012, 327. Ah, aqui é a média do Brasil, tá bom, gente? Desculpa. Acho que não ficou claro. Isso aqui é a média Brasil, tá? Peguei os Estados Unidos, média Brasil. Aqui é a região metropolitana de São Paulo. Então, vejam. 2012, 327, 2013, 351. Agora, reparem nesses dois gráficos. 2014, 353. 2015, 379. Depois, 359, 44, 21, 18, aumentou. E 2023, 322 litros de ligação dia. Então, aqui o que acontece? A gente tem mais ou menos as perdas variando um pouco em litros de ligação dia. Agora, se eu pegar o Cantareira, só o Cantareira, que é uma parte desse sistema, tudo bem? É uma hipótese. Vejam, no menor índice do Cantareira, que não era só ele, a gente tinha o Alto Tietê, Alto Cutia, todas as regiões os sistemas da região metropolitana estavam em níveis baixos. Alguns até estavam se mantendo, mas os grandes sistemas estavam ruins. Nesse período que eu tinha pouca água, no maior sistema, é onde eu mais perdi. Será? E era aqui que eu tinha redução de pressão. Lembram disso? Foi o mês que eu mais perdi. Se a gente buscar a série histórica, é o mês que eu mais perdi. Entenderam? Então a gente já está chegando em 300 e pouco aqui também. E assim, foi reduzindo, 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 e o indicador de perdas não foi reduzindo. Esse que é, ó, o indicador de perdas se manteve, mas o volume foi reduzindo. Isso aqui eu estou pegando só o Cantareira. Não representa toda a região metropolitana, tudo bem? Estou fazendo só uma análise assim muito por superficial em cima desses números, mas que causam uma certa estranheza. Aqui é a evolução do indicador de perdas até 2023, dados também do SNIS, de 2024, que estão fechando ainda, né? Só em 2026 que a gente tem, então isso é um grande problema, que a gente tem uma série histórica deficitária, ou seja, não chega tão rápido quanto a gente gostaria. 39, 40, 40, caímos em 2022 e já aumentamos aqui. Esse é o dado oficial, tá? 40,3. Esse é o dado Brasil. Tudo bem? Aqui é índice de perdas Brasil.
Aí eu fiz umas continhas bobas só para a gente discutir, né? A gente gosta de fazer continha, mas eu prometo para vocês que não é uma derivada nem uma integral, tá bom? É coisa bem tranquila aí para a gente fazer. Se eu perdi em 2023 322 litros de ligação, dados do SNIS, né, na região metropolitana, e se eu tinha aproximadamente 5.500 ligações, e se eu pegar 365 dias, eu vou ter perdidos 643 milhões 345 mil metros cúbicos ao ano. Isso é o volume de água, só desses 322, em cima dessas ligações ativas, dados da empresa, tá? Se eu pegar, aí eu fui buscar lá na ANA, quanto que eu produzi em 2023, aí o sistema, o volume útil, tá? Que a gente tinha aqui em litros, né? Está bilhões aqui, tá bom? Mas quando eu tinha de volume lá no Cantareira, e aí eu fiz uma correlação, porque eu fiz até, analisei os dados, né? Então eu peguei o último dado lá de dezembro. Então eu tinha. E aí a gente tem os sites históricos, gente, que a gente pode. Até não deu tempo para fazer, eu queria, viu, Ricardo, ter feito a pluviométrica com os dados assim da flutuação do Cantareira. Seria mais interessante para a gente poder dizer, mas quem sabe um trabalho ou um artigo aí que alguém queira, a gente pode. Eu acho que publicar, acho que a gente precisa escrever, viu, gente? Eu acho que a gente, como professores, é uma coisa que a Câmara deveria fazer, publicar ou incentivar a pesquisa, a gente poder fazer isso. É uma sugestão que depois, eu sei, estou me adiantando, tá, Ricardo? Ao final da nossa reunião, mas eu acho que a gente precisa trazer essas coisas. E a gente Entendeu? pode Trazer fazer, isso. Robson, a gente Oi? pode fazer publicações, notas técnicas, não precisa ser um artigo científico. Não, A gente sim, pode ótimo. fazer conclusões. Eu acho que colocar pelo menos a preocupação sobre a temática, né? Então, isso a gente pode fazer sim pela Câmara, tá? Legal. Então, só Perfeito. deixar claro. Perfeito. Bom, então com isso, a gente teria. Qual seria o volume, né? Isso significa que em 2023, o que a gente perdeu de água é 65% de um sistema Cantareira. 65%. É quase o volume do ano inteiro do Cantareira. 65% desse volume. Se eu pegar uma média, aí cada um pode questionar, né? Eu coloquei 170 litros, que eu sou otimista, tá? A gente está gastando pouco de água. Tem algumas pessoas que usam 200 litros, né? Mas se a gente usar 170 litros habitante dia e fazer o volume ao ano e dividir aquelas perdas, daria para a gente abastecer 10 milhões 368 mil pessoas naquele período. Isso corresponde à metade da população de toda a região metropolitana em um ano. Oi, Judite. Pode Oi, perguntar, boa querido. noite. É o seguinte, eu estou gostando muito da explanação de vocês. E o nosso Nordeste, eu faço parte do comitê das bacias hidrográficas do litoral norte do estado de Alagoas. E é enorme essa bacia. Então, nós temos no Nordeste, como eu ia dizendo, dois exemplos grandes que saíram da seca de 40 anos de seca e hoje em dia nós somos exemplos. É o CISA do Alto Pajeú, em Pernambuco, e a CAGER, no Ceará, levando estrutura, educação, meio ambiente, todas as ODS, inclusive levando também, além da água, a parte de esgotamento sanitário e a estruturação da eletrificação do rural. Então, Está cortando um pouquinho, viu, Judite? para ter seca, inclusive na capital. Cortou um pouquinho o final, não sei se todo mundo entendeu, eu pelo menos não entendi o final dela, Ricardo. O Judite, você podia escrever no chat, eu leio, para ficar mais fácil? A sua conexão está ruinzinha. Posso sim. Bom, e aí eu estou finalizando já, acho que a gente já vai poder abrir depois para a gente fazer um bate-papo legal aí. E aqui tem o mapa da eficiência de produção, de novo, né, dos dados da ANA, eficiência do sistema de distribuição, eficiência
do sistema de produção e do sistema de distribuição. Eles mapearam. E o quarto ato, já que nós somos a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, né? Não podia deixar de falar de saneamento, todo mundo sabe. Eu acho essa foto aqui icônica do Trata Brasil. Ela é um retrato do que a gente precisa combater, não só com mudança climática, mas acho que quem é sanitarista aí como eu sabe, ou ambiental, ou qualquer pessoa, né? Que tem um mínimo aí dessa pegada, né? Ver aqui, você tem a ligação de água, não sei se vocês estão vendo aqui, né? Ligação irregular, esgoto jogado a céu aberto, a falta de drenagem e o lixo, né? E o principal, que é quem sofre com isso, né? Então essa foto aqui para mim é uma foto acho que é de 2022, se não me engano essa foto. Mas eu gosto de usar essa foto do Trata Brasil porque realmente ela é icônica para mim, tá? Ela faz um retrato aí do que a gente deveria combater. E a gente sabe, né, que tratar água, tratar esgoto, drenagem e resíduos sólidos não é fácil, certo? A gente sabe que a gente tem ainda problemas grandes aí de água, drenagem, enchente, lixões ainda. Não estou falando de aterro sanitário, não, gente. Estou falando de lixão mesmo, né? Acho que todo mundo aí sabe disso. Mas a gente sabe que a gente tem ETAs maravilhosas de primeiro mundo. A gente sabe que a gente tem ETs de primeiro mundo. A gente sabe que a gente tem engenharia de drenagem de primeiro mundo. E a gente sabe que a gente tem sistema de coleta em algumas cidades de primeiro mundo. É o que a gente estava falando. Nós temos tudo. A gente tem um país que tem de tudo e tudo ao mesmo tempo não tem nada. Entende? Tem uma desigualdade muito grande em cima dessas relações. Ainda mais na parte de saneamento. Ainda, esses dados são um pouco mais antigos, né? 2017, mas aí a gente tem um déficit, né? De atendimento de água, e está aqui o Nordeste, né, Judite? Água, mas o esgoto a gente tem crescido um pouco cada vez mais, acho que esses números são maiores agora, mas a gente sabe que a gente tem problemas em esgoto e problemas com a água. E o marco regulatório, que eu acho que é uma questão que a gente precisa sempre estar pensando. Olha só, não é partidário a nada, mas eu acho que eu sou partidário ao saneamento, entendem? Privado ou público, eu sou partidário ao saneamento. E aí é uma posição minha. Sem ideologia, sem nada, mas porque a gente precisa acontecer, porque senão as mudanças climáticas estão e aí elas vão afetar a parte da distribuição de água, consequentemente o esgoto, consequentemente a drenagem e consequentemente a parte de resíduos sólidos. E como ato final da minha palestra, é o futuro incerto, né, que a gente tem, que é a gestão, como a gente vai criar então uma gestão eficiente dos recursos, como que a gente vai priorizar uma gestão adaptativa, porque a gente precisa se adaptar a esses novos dias, né? Como que a gente vai integrar essa gestão das bacias hidrográficas, que eu estou tirando água de outra bacia, quanto que eu estou impactando nisso na agricultura ou de outras formas, né? A gente tem que ver a água como um bem econômico, estratégico ou social. Eu acho que a gente precisa realmente discutir e madurar isso daí. Quais são as tecnologias sustentáveis para o reuso de água? Grandes cidades, daqui a pouco, vai ter que entrar no reuso de água, com certeza. Não tem aonde a gente escapar de regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Ceará, Fortaleza, Aracaju, e aí a gente vai. Soluções baseadas na natureza, né? A gente sabe como... Aqui, olha, campanhas legais que mudam o clima. Uma sugestão aí, a gente poderia fazer coisas como... a parte de jardins de chuva, né? Incentivar isso, mudam o microclima, mudam a drenagem, ajudam a gente já não tem mais fonte de água, que uma mina de água em São Paulo não existe mais, né? Infraestrutura verde, aumento de áreas verdes, a gente é meio que no dia de chuva a gente pensa nas árvores só do lado ruim, né? Mas a gente sabe que o quanto que elas são benéficas também e a gente tem necessidade disso dentro da nossa cidade. Universalização do saneamento, que eu acho que é um fato que todos nós aqui buscamos, isso está inerente à nossa própria condição de trabalhadores. Acho que todo mundo que está aqui numa segunda-feira, né, ouvindo um colega falar, é porque está se preocupando com o saneamento. Aqui é um grupo seleto disso, é um grupo que pode estar realmente fazendo algumas mudanças, entenderam? Conscientização e educação ambiental, que acho que a Judite falou sobre isso daí, de educação ambiental, isso é fundamental, replicar, envolver, porque são 53 anos falando a mesma coisa, às vezes a gente não tem a solução ainda, né?
Lembre-se lá de Estocolmo, 53 anos, 33 anos da Eco 92, a gente tá ficando velhinho, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, cara. Agradeço muito aí. Fico aberto aí para a gente conversar. Deixe meus e-mails aí, fique à vontade. A apresentação, vocês viram, são todos dados livres. Fiquem à vontade aí, são meus pensamentos. E é isso aí. Vou deixar aberto agora para perguntas. Então, Robson, então vamos, segura ainda aí. A Judite escreveu aqui, né? Escreveu aqui, faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte. O nosso Nordeste está saindo de mais de 40 anos de seca, com exemplos do CISA do Alto Pageu, em Pernambuco, e do CAGER, no Ceará. Além do abastecimento e esgotamento, levando todos os ODS e eletricidade à parte rural. Aí ela já veio com uma pergunta, vou colocar para você. Depois já começa com a pergunta. Como um estado rico de São Paulo, inclusive sua capital, já está surgindo a seca? Como, ou seja, Então, Gide, como a gente não aprendeu de 10 anos atrás, né? Judite, é assim, ó. Primeiro, São Paulo, acho que se a gente for comparar algumas cidades do Nordeste, mesmo na seca, vocês têm mais recurso hídrico que a gente por população. Como a gente tem muita gente junta, se a gente pegar o per capita do que a gente tem de água para cada um de nós, a quantidade de água acho que dá um copinho, e olhe lá, né? Então é muita gente para pouca água dentro da nossa bacia hidrográfica. Porque a gente busca água, pelo menos nas regiões metropolitanas, em outras bacias, entende? Então a seca, na verdade, já existe. Porque a gente já tem uma quantidade menor de água em espécie mesmo, em volume reservado para a quantidade de população, entende? Então, e assim, a ineficiência que eu acho que eu quis frisar aqui para você, não é ineficiência, porque ineficiência fica uma palavra, eu não sei como a gente pode ditar, mas eu acho que assim, a melhor eficiência operacional das empresas de saneamento é o que vão buscar essa. E a mudança climática vai fazer com que a gente avance cada vez mais nisso, porque toda vez que vai variar a temperatura, gente, a gente vai usar mais energia vai trazer mais consumo hidrelétrico, e mais consumo hidrelétrico vai consumir mais água. Isso é uma cadeia, um ciclo, né? Enfim, a gente fica nessa vai e vem aí. Você se respondeu, Judite, mas é isso. Se alguém quiser complementar, pelo amor de Deus, gente, estamos entre amigos aqui, viu? Eu quero complementar, Robson. Pera um pouquinho só, Wagner. Pessoal, por favor, levanta a mãozinha quem quer fazer pergunta, para a gente poder saber quem faz primeiro, fazer uma sequência para um não subir em cima do outro aí, tá? Então, por favor, vão levantando as mãozinhas, aí vocês fazem a pergunta diretamente, mas para a gente poder só ter uma organizaçãozinha. Pode ir, Wagner. Ô, Robson, você falou em ineficiência, aí você voltou um pouquinho atrás, e eu queria dizer que a fala é ineficiência, sim, aqui na questão de São Paulo. Porque eu não polido. Você quis ser polido, mas é um fato a questão da ineficiência, porque quando você tem uma mega cidade como São Paulo, e aí quando eu estou falando São Paulo, Diadema, São Bernardo, que não cuidam das suas represas, que você deixa, você permite a população de invadir a região dos mananciais, e quem passa próximo das represas vai ver que parece que tem uma placa em cima delas, além do odor, é ineficiência, isso não é certo. Eu não estou indo contra o zoneamento urbano das pessoas que necessitam de suas residências, necessitam morar. Entendo isso. Ao mesmo tempo, eu preciso de qualidade de água e tal. Esse é um comentário aí sobre a sua fala. E parabéns pela sua apresentação. Okay? Obrigado, agradeço. E faço, realmente, eu quis ser polido, mas eu tenho uma publicação que chama-se ineficiência operacional. Infelizmente é isso mesmo. É uma ineficiência operacional. Bom, tem agora o Nicolas está levantando a mão, mas deixa o Nicolas, antes teve aqui um comentário aqui do Zé Antônio, vou ler, aí depois você fala. O Zé Antônio, o nosso amigo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falou que o problema do abastecimento é decorrente da falta de planejamento. A população aumenta, mas os reservatórios diminuem pelo assoreamento, ou estou errado? Não está muito errado, não. A gente tem realmente, porque assim, a gente faz um projeto de. Isso é uma pergunta muito pertinente. E a gente faz, por exemplo,
a outorga, a gente faz um projeto de 20 anos aí para uma cidade. Só que, será que aquela população, aquele K1, K2, aquele número de população que a gente colocou lá atrás do projeto, ainda continua sendo o mesmo? Não. Com certeza. Você tem explosões, por exemplo, quer ver um caso? A gente está falando aqui de Brasil, né? Rio de Janeiro, Maricá, está tendo uma explosão de população lá por causa do petróleo, se eu não me engano, que voltou a já. Alguma coisa nesse sentido ali. A cidade está sofrendo desabastecimento. Por quê? É uma grande quantidade de pessoas chegando e a cidade, como é que ela de uma hora para outra muda as redes? Ou ela muda as redes, ou ela muda a estação de tratamento, é caro, precisa refazer os cálculos. E é isso justamente, entendeu? Saneamento também, se não cuidar da área, do entorno dela, como disse, né, o nosso colega anteriormente, tudo isso atrela. Então, realmente, com certeza, é uma sucessão. E a gente faz projetos para quê? Para 20 anos, talvez menos hoje em dia, 10 anos, a gente já teria que estar fazendo ampliação de rede. Não sei É se mais ou respondi, menos, mas eu acho que é isso. mais ou menos aqui para quem é da Grande São Paulo, né, Robson, que aí vai lá para Santos no feriado e aí não Sim, tem água. É óbvio, exato, né? Desce 1 milhão, 2 exatamente. milhões de pessoas, não tem milagre. Não tem. Nicolas, por favor, pode fazer a sua pergunta direto. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Robson. Até tentando complementar a sua fala, assim, colaborando, acho que é importante saber que o sistema Cantareira ele não abastece só a Grande São Paulo, né? Ele abastece outros sistemas, inclusive aqui o sistema da nossa região, que é o PCJ, né? Sim, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E a disponibilidade do sistema Cantareira, a gente sabe que já está no limite, né? E a população só cresce, e eu acho que o futuro, pelo menos aqui do estado de São Paulo, é avançar em perdas, né? Não tanto em disponibilidade hídrica, porque já está no limite. E até em favor disso, é que a própria ANA já vai começar com a NR9 que está em vias de sair, né? Cobrar mais esse índice de perdas, essas metas, inclusive a meta do Ministério de Desenvolvimento Urbano, que eles preveem 250. 216, 216, é, né? Isso. isso, até final de 33. Então, a meta assim bem ambiciosa, mas acho que todo mundo vai ter que agir, né? Nesse sentido, porque a disponibilidade ela tem um limite, né? E, e eu acho que esse é o futuro do saneamento aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que está nessa situação crítica, cada vez mais crítica, né? Ano após ano, é, a situação piora, o estado cresce, a população cresce, e a gente tem que pensar num consumo mais consciente e atacar principalmente essas perdas e tornar o serviço mais eficiente. Perfeito, Luiz. Bom, Obrigado. era isso. Até não realmente o sistema abastece outros, mas se a gente pegar em volume, né? A gente sabe que o volume dessas outras cidades que são abastecidas por Cantareira tem o seu peso, tem a sua relevância, mas eu foquei, estão ali embutidas, entendeu? Vai sendo levadas. Mas você sabe o quanto que, acho que 80% deve ser da região metropolitana, acredito. Entendeu? É por Com isso que eu certeza. não enfatizei isso. Porque foi realmente só para a gente trazer essas informações e gerar essa discussão. Mas é bem lembrado, a gente tem até 2033 para chegar naquela meta. É a Lei 490, se eu não me engano, né? Enfim, tem isso. Obrigado aí pela sua colocação. Bom, Eu que obrigado, agradeço. Nicolas. Obrigado aí por. Obrigado, Nicolas. O Breno, dá um minutinho, eu só vou fazer aqui uma pergunta do chat aqui. O Rony Azevedo, tá? Caro professor Robson, as mudanças climáticas são polêmicas e contestadas quanto aos critérios utilizados. A questão populacional e o crescimento ou inchamento das cidades, agronegócio com uso intensivo de água, demandaria mais responsabilidades dos entes públicos e agentes econômicos no uso do solo urbano. Será que a degradação ambiental atual, incluindo impactos no clima, não estaria associada a esse quadro? Aí ele continua: a quantidade de água precipitada no mundo não está reduzindo. O que pode mudar são os regimes hidrológicos, intensidade e frequência. Eu concordo, viu, que a quantidade de água no ciclo hidrológico
pode não estar mudando em volume, mas em local aonde ela está caindo é que é o problema. Talvez o que a gente tenha é locais que eram abastecidos e que a gente tinha regimes de chuva de uma forma, a gente já não tem mais, e isso tem se intensificado. Então, a segunda parte da pergunta aí, agradeço aí ao Rony, né? Agora, a primeira, Rony, sim, o agronegócio, o uso da água, porque a maioria, a gente sabe aqui que acho que 80% da água que a gente pega é para irrigação, né? Mas, assim, o crescimento, o que que acontece? A irrigação, ela é utilizada, mas se a gente pegar em volume de água, deixa eu tentar resumir isso assim, tem o peso, é isso que eu quero dizer, tem o seu peso, tudo bem? Dentro da parte econômica, a água usada na agricultura, mas quando a gente está falando de abastecimento público, o crescimento ainda é o grande problema nosso, você está entendendo? Porque mais gente, mais água, mais demanda e é de tudo. Desde lá no começo que eu falei para vocês, desde consumo, lixo, resíduo, esgoto, vai tudo junto, entendeu? E acho que sim, precisamos ter uma mais agentes, né, mais enfatizando esse tipo de uso, olhando essa degradação, enfim, eu concordo com essa parte. Não sei se você respondeu, mas é isso, entendeu? Ok, Obrigado aí então. pela pergunta. Breno, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Na realidade, não é bem uma pergunta, é uma complementação para complementar a brilhante explanação do professor Robson, complementar com uma informação que eu sou aqui do Vale do Paraíba, Codeleste. Professor Robson, eu não tive notícia ainda, pela grande imprensa não saiu a notícia ainda, se quando vai começar a reversão do Jaguari para a bacia do Paraíba do Sul para a metropolitana. Tem 5 metros cúbicos por segundo de autorizados a qualquer momento, desde que entre em crise a metropolitana, É, puxar água aqui do Paraíba do Sul. E aí, o senhor falou uma coisa interessante, mas a gente para complementar. Abastecimento de região metropolitana é que nem aquele joguinho que a gente brincava de criança de pedrinha que vai um derrubando o outro. Empurrou um, cai tudo. O Paraíba do Sul, além de dar 5 metros cúbicos para a região metropolitana de São Paulo, garante 98 em Queluz para o Rio de Janeiro, que depois tem uma pois é. transposição que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a represa de Paraibuna, mais a represa do Jaguari, elas são estratégicas no Rio Paraíba do Sul, de cabeceira, para garantir o abastecimento de 2 regiões metropolitanas, não é só uma. O lugarzinho para elas se encontrarem, né, ô Breno? Que É. lugarzinho para elas estarem, né? Na realidade, eu participei do Comitê Federal, do CEIVAP, e a maior discussão era que nós tínhamos 2 estados brigando pela água e um olhando ela passando, e de vez em quando dava problema, que é o pessoal de Minas Gerais, que é bacia de afluente. Eu lembro quando Cataguases rebentou, que era uma coisa assim, inexplicável, podia rebentar, o pessoal do Baixo Paraíba ficou desesperado, porque a água ficou contaminada até na foz. Então, a gestão integrada de bacias metropolitanas é desafiador, mas é uma maravilha. Obrigado pela sua colaboração. Eu acredito que sim. E é uma discussão que não vai acabar. E aí eu refaço uma pergunta para você. O índice pluviométrico tem mudado na cabeceira? Tem chovido mais, tem chovido menos? Você tem essa informação? Tem Tenho. modificado. Na realidade, ela tem chovido um pouco na cabeceira, sim, mas ainda eu não tive. Esses dados estão acabando ficando secretos, né? O pessoal dos comitês eles acabam não publicizando os dados, porque é assim, está sobrando, então já abre já, já vira já para São Paulo. Eu estou Então, o segurando pessoal. informação, né? E quem cuida disso daí é o governo federal, porque é uma bacia federal, Paraíba do Sul é uma bacia federal, então é o pessoal lá de Brasília que fica, o operador nacional que fica de olho nisso. Mas assim, eu estou até me achando estranho, porque na represa de Santa Branca, lá, aqui abastece Santa Isabel, tudo, a Globo está mostrando todo dia que já baixou 30 metros. Ou seja, já está aparecendo as margens amarelas, né? Então já está dizendo, é como que se diz assim, ó, não vem pegar água aqui que não tem. Mas de Paraibuna não deram notícia nenhuma. E Isso é Paraibuna preocupante. é estratégica. E Paraibuna foi interessante porque no ano passado, nas chuvas do final de ano do ano passado, aconteceu um fato extraordinário, que até foi comemorado. A tulipa verteu. Olha,
Coisa que não acontecia há mais de 15 anos na época, desde 14 não acontecia, aí a tulipa verteu. Então, tá todo mundo sabendo. O dado, eu não passei lá pela estrada, eu não fui para Caraguá esse ano ainda, eu não sei como é que está a represa. Se algum dos colegas estiverem na mesa e alguém que foi para o litoral, que possa até dar uma informação. Legal, mas obrigado aí pela sua colocação. E eu acho que é isso, a gente cada vez mais tem esses pontos, né, neurálgicos assim, que esse é um deles, né, que você tem duas regiões enormes aí do Rio de Janeiro e de São Paulo que nessa disputa. Nem coloquei porque eu não, nem coloquei, eu coloquei o Cantareira que é mais tranquilinho, né? Se a gente fosse desceu aí, a gente ia arranjar uma bela discussão aí que a gente poderia estar fazendo. Mas obrigado pela sua colocação, Breno. Só para avisar, o Breno hoje está puxando 7,77 do Paraíba do Sul. Olha. Mas só Já começou a puxar então, porque não deram notícia ainda. Não, já está puxando faz muito tempo. E hoje está mais do que 5, né? Não, o 5 o 5 foi o acordo de comitês. Eu não sei Não, se mas mais de 5. Mas o pessoal está quieto. 8 e pouco. É que Não, tá em tinha um crise, limite no extraordinário, né? 5 é normal, qualquer hora, desde que tivesse problema, podia puxar 5, mas tinha um limite, mas tudo bem, tá? Então já começou, é que não deram essa notícia ainda. Tem notícias que não são tão boas, né? Valeu, Breno, obrigado. Robson, vamos mais uma pergunta aqui do chat da Suzana, lá de Ribeirão Preto. A considerar Ribeirão Preto, gente, é uma cidade que só é abastecida por poços artesianos. Tá tudo em cima dos poços artesianos, né? Próximo dela, São José do Rio Preto, ela tá fazendo um projeto para buscar água no Rio Grande a 40 quilômetros, né? Só para entender o processo, tá? Mas vamos lá, Suzana falou o seguinte: boa noite, agradeço pela palestra. A perda da água nos sistemas de distribuição é preocupante, mas parece que está muito normalizada. Não vejo ações efetivas, né? Efetivas medidas para diminuir as perdas, consideradas como parte do processo. Existem propostas efetivas para diminuir as perdas mesmo ou ficamos no discurso? Então, isso é a pergunta de 1 milhão aí, né? Acho que essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão aí. Realmente, como a gente disse, né? A gente sabe do problema, são números, esses números eu não trouxe nenhum, eu não inventei nenhum número, são todos números oficiais, qualquer pesquisador aqui poderia pegar um Excel e fazer esses números, certo? Eu não trouxe nenhuma coisa que seja algo que não esteja aí publicado. Uma pesquisa de meia horinha aí, você faz um gráfico sobre isso daí. O que acontece é que a gente tem uma lei que até 2033 a gente tem que chegar em 2015 ou 2016, agora não me lembro o litros de ligação dia. Se alguém aí, algum colega lembrar o dado exato, mas é a lei 490. Então, Suzana, a gente tem até esse período para a gente diminuir o nosso indicador de perdas. É um desafio enorme, entende? E, enfim, eu concordo com você em certos aspectos, que a gente tem muito discurso, e eu coloquei isso na minha apresentação. A gente tem muito discurso e pouca ação. Isso é fato. Ações efetivas Robson, de controle de perdas. Oi. ela até complementou aqui, com quase 48% de perdas, me parece, né? A Ribeirão Preto está planejando captar a água do Rio Pardo para complementar o abastecimento. Então, na verdade, nas grandes cidades do estado de São Paulo, eu tenho experiência com algumas, né, nas discussões, está tudo nessa faixa, mais de 45% de perda. E se a gente trabalha com a perda, a gente não precisa captar água distante, a gente não precisa furar mais poços e gastar milhões com poços. Assim, o controle de perdas, a ABS trabalha muito, ela tem até o Prêmio Nacional para poder trabalhar com isso, para o pessoal motivar o controle de perdas, né? Tem até o comitê, né, Ricardo? Só que, assim, até o Rony falou, isso não é perda, é desperdício. Verdade. Ou seja, a gente também está jogando dinheiro fora. Se a gente tratasse pelo menos das perdas, a gente deixaria de necessitar de mais água superficial. Então, e essa água é tratada, gente. Então, ou seja, não é uma água bruta, é uma água tratada. Ou seja, gastou-se dinheiro para fazer ela. E aí se joga isso dentro do solo, né? E é o solo que é superficial. Ou seja, a gente sabe que o solo, o aquífero Guarani, que é o que mais que a gente usa para captação,
E essa água que vai no superior, segundo o professor Ricardo Hirata, que é o ex-presidente da Associação Brasileira de Água Subterrânea, ela leva 10 mil anos para chegar até o Guarani. Então, ou seja, não é essa água que vai salvar a gente que está infiltrando. Ou seja, e a gente precisa lidar com ela. Agora a gente tem o Wagner com outra pergunta. Eu só queria fazer um complemento aqui, Robson. Quando a gente fala em mudanças climáticas, você comentou uma coisa que é a elevação da temperatura. A elevação da temperatura faz a gente usar mais ar-condicionado, ou seja, consumir energia elétrica. E a energia elétrica, ela é uma adversária aí da economia da água, né? Porque você precisa disso. É só esse comentário, que é uma Não, coisa sim, é. pior a outra. Bem colocado. Eu até falei sobre isso aí realmente, porque assim, não é economia circular, é uma economia perdida que a gente tem. Deveria ser uma economia circular, mas não é. Existe uma teoria agora, que eu até estou estudando na minha tese, que vai ser o nexo água-energia. Que tem tudo a ver. Porque assim, gente, o que o Ricardo falou, toda essa água que a gente está jogando aqui é água tratada, é valorada, tem dinheiro aí. Entendeu? É como se fosse um automóvel. Vamos imaginar que a gente produzisse Ferrari aqui. Sempre falam essa paralela. Se a gente produzisse 100 Ferraris, 48 delas a gente jogaria fora. Já pensou que dó jogar essas Ferraris, Breno? Eu não teria coragem de jogar elas. Mas é isso, né? É isso que está acontecendo, infelizmente. E aí, fica aí, a gente está discutindo aí, colocando. Acho que o Wagner, né, o Ricardo? Mas acho que, ok. Vamos colocar aqui antes de ir para o chat. O Lineu, por favor, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Não é bem uma pergunta, não. Só queria complementar a pergunta daquela pessoa lá da enfermagem lá de Ribeirão Preto. Então, eu tive trabalhando em Ribeirão Preto de 2018 até 2025. As perdas lá, em 2018, 2017, ultrapassavam 60%. E claro que isso era uma grande preocupação. A gente conseguiu financiamento do Ministério das Cidades, na época Ministério do Desenvolvimento, de 150 milhões, e essa perda foi reduzindo, está sendo reduzida, espero, né? E um dos vilões do índice de perdas elevadas lá em Ribeirão Preto era o sistema de distribuição. Era poço, rede e reservatório. Dentro da concepção, a gente passou para poço, reservatório, rede, invertendo a linha piezométrica e reduzindo a média do plano piezométrico, né? E a meta é de 30% dentro desse programa do Ministério das Cidades, que a gente conseguiu financiamento. Então, foi só para complementar, as perdas é uma preocupação bastante elevada. De fato, o professor Hirata, na nossa gestão lá, nós contratamos para ele fazer uma análise de todo o sistema Guarani e para verificar as vulnerabilidades frente ao abastecimento. Também foi contratado o projeto de aproveitamento do Rio Pardo. O Rio Pardo, bastante caudaloso, está a cerca de 10 quilômetros do centro de consumo da cidade. Então, é um manancial bastante estratégico e tem uma outorga lá preventiva de 3 metros cúbicos por segundo. Então, hoje, toda a água ainda é abastecida pelo Guarani, que dá mais do que 5 metros cúbicos por segundo. Ribeirão Preto é a maior cidade do Brasil, abastecida integralmente por poços, tá? E quando se fala aí dos 216, é a portaria 490 do Ministério do Desenvolvimento, é 216 litros por dia e 25% de perdas. Isso, 25 é o indicador. Lineu, o que trabalhou na Leste, junto lá na planta da Sabesp? Sim, eu trabalhei na Leste e eu tive muita O Lineu, experiência. eu tive a satisfação de trabalhar com o Lineu. Ele foi o meu chefe quando eu trabalhei junto. Olha que bom. Aqui estamos juntos aqui numa discussão. Acho que a gente se encontrou já na Fenazan algumas vezes. Para quem não sabe também, o Lineu é ex-presidente da AB São Paulo. Sim. Sim. Foi. Grande prazer, Lineu, estar ouvindo você aqui. Obrigado aí pela sua colaboração. Lembrando também que eu
Trabalhei na Sabesp por 37 anos, saí há 10, né? E trabalhei muito com escassez de água na Sabesp, né? Desde o final dos anos 80 até quase o final dos anos 90, anos 2000, né? Nós tínhamos um rodízio em São Paulo muito severo. 5 milhões de pessoas na região metropolitana viviam sob regime de rodízio, né? Rodízio 24 por 48, 40 por 42, é uma coisa incrível. Essencialmente na Zona Leste e depois na Zona Oeste eu também trabalhei com essa questão dos rodízios. Essa questão do racionamento, a questão de redução de perdas, ela traz um aspecto não, como se diz, igualitário, porque quando você reduz perda e não faz uma setorização da sua distribuição, quem não tem água vai continuar não tendo água, e quem tem água vai ter água sempre. Então, quem não tem água pode pegar água 3, 4 horas por dia, ou às vezes nada. Então, esse é um dos problemas da redução de perdas. E a redução, a redução de pressão, melhor. E quando se fala que começou, né, a questão foi só lá em 2015, ou começou há pouco tempo, negativo. Eu moro em São Paulo, moro na casa que eu nasci. São Paulo, desde a minha infância, nunca vi garoa aqui, há mais de 70 anos, né? Essa questão de garoa deve ser dos anos 30, 40, 20, porque depois dos anos 50 não tinha. Então, a redução de pressão ocorreu aqui, onde eu moro, desde 2015. Salvo um ou outro dia, não tínhamos redução de pressão, mas eu podia acertar o relógio, era 10 da noite às 5 da manhã. E agora oficializou, mas aqui faz mais de 10 anos que a gente sofreu esse regime. Não tem problema, eu sou abastecido pelo sistema Cantareira, tenho caixa d'água, então essa redução não me afeta, mas afeta aqueles que moram nas partes altas dessa região aqui. Eu Muito só queria obrigado. complementar, desculpa, a sua colocação foi perfeita, só para a gente complementar, quando eu disse redução, lógico, na crise hídrica, você precisa fazer a redução mesmo, eu voltei, porque o programa, se a gente for pensar, isso é no Brasil todo, tá, gente? Válvulas redutoras de pressão é uma tecnologia que tem mais de 30 anos, ok? Então a gente sabe que todas as companhias de saneamento, estaduais, privadas, municipais, elas usam essa tecnologia há muito tempo. Então, reduzir a pressão faz parte de uma boa gestão das redes, ok? Isso é fato. O que eu quis enfatizar, Lineu, aqui, é que numa crise hídrica, essa questão maqueia um pouco o indicador de perdas. Você entende? A gente sabe que com isso a gente consegue, inclusive, maquiar um pouquinho do volume perdido. É isso que eu quis enfatizar um pouquinho mais. O que Perfeito? eu posso te complementar é, claro, quando você não tem 24 horas de distribuição de água, você tem distribuição parcial, quando você distribui menos, as perdas serão menores também. Eu tenho exemplos disso, que eu trabalhei também pela Sabesp, dando consultoria no Panamá e em Honduras. Eu peguei cada sistema lá que 2 horas por dia, era tancada. Tanque, enche o tanque, manda para uma determinada área, fecha 2 horas, 2, 3 dias por semana. E quando você vai fazer as contas de perda, dá 20, 22% de perdas. Na realidade, se você tivesse um sistema totalmente pressurizado o tempo todo, a perda seria para lá de 50%. É que não tinha água para fazer essa distribuição. Outro exemplo que eu dou, que também foi muito emblemático, né? Eu estive em Caruaru, em 2016, dentro do Com Mais Água 2, curso de perda em Caruaru e Salgueiro. Caruaru, quem é do Nordeste aí, lá era 15 dias sem água e 15 dias com água. O rodízio não era 24, 48, era 15 com, 15 sem. Paraíso dos caminhões-pipa. Enfim, obrigado aí pela contribuição e um prazer sempre ouvi-lo aí. Obrigado a Bom, você. legal, Parabéns legal. pela sua apresentação aí, tá? Converge muito com tudo que eu penso também. Obrigado, Lineu. Legal, obrigado, Lineu. Gente, a gente precisa aqui já começar a terminar.
porque a gente ainda tem algumas coisinhas rápidas para mostrar para vocês. Robson, eu só vou ler rapidamente algumas coisas aqui, alguns comentários do pessoal aqui, principalmente aqui do Nelson, né, que está dando parabéns à palestra, e aí colocando que é a questão da gestão da água por várias prefeituras do interior de São Paulo, onde não há ações do poder público na tarifa compatível com o custo de produção e distribuição. Então, também não há uma política clara de cortes de água para os inadimplentes. O Nicolas ressaltou, lá do PCJ, que lógico, né, as perdas não são só a perda aparente de água. Você tem erros de medição, erros do medidouro, faturamento, também na questão dos roubos de água, que assim, a sangria da água através de comunidades e outras que estão fora do sistema, mas mesmo assim, a gente tem, com tudo isso, a gente teoricamente conseguiria chegar num termo mais ou menos aí de 15% a 20% de perdas, né? Já para os estudos. O Rony falou em programas de financiamento com linhas de crédito BNDES para melhoria das redes, para que faça organizar aqui aí dele falou assim, organizar cursos de perda e gestão de bacias. Cursos de perdas, Rony, a gente tem a ABS, tá? Agora, curso de gestão de bacias, aí isso pode ser uma possibilidade da ABS trabalhar, como até o Breno falou, a gente está em vários comitês de bacia, a gente pode até sugerir isso para os próprios comitês, né? Para ajudar essa discussão. Bom, Robson, infelizmente a gente tem que limitar, né? Senão a gente ficaria aqui horas atrapalhando. Então, em nome da ABS e da nossa Câmara, agradeço muito a sua palestra, foi ótimo para todos, e a gente poderia até ficar mais tempo, mas é que não dá, temos aqui um compromisso de horário. Sim, não, eu que agradeço a oportunidade, aos colegas aí, a contribuição, aos que eu deixei meu e-mail, se o Ricardo, depois eu posto no grupo, tá? Os meus e-mails, mas vocês têm o contato nosso no Zap. Enfim, fiquem à vontade aí de falar e obrigado pela oportunidade. E vamos, como eu disse já para o pessoal aí da Câmara, eu sou professor lá da FATEC São Paulo, a gente também tem um auditório, a gente pode fazer vários eventos externos. Fica à disposição aí para a gente trabalhar e colocar vários eventos aí para o futuro, ok? Acho que a gente tem muito o que fazer. E muito obrigado isso. pela oportunidade. Obrigado, Robson, obrigado. Isso daí vai ser lembrado para a gente poder aí trabalhar melhor aí com o nosso foco, né? Sim. Então, obrigado. Depois a gente vai, essa parte aqui da palestra do Robson, igual a da doutora Thelma, ela vai ser cortada e a gente vai disponibilizar a público. Fora isso, toda essa reunião vai estar dentro das gravações da nossa reunião. E, Robson, eu ponho sua apresentação também lá no grupo, para quem quiser olhar e ver Sim, os fiquem à números. vontade, viu, gente? Sugestões, alguma coisa, mas realmente a parte de perda física e a parte estão junto naqueles indicadores, tá? Foi bem colocado isso daí. Obrigado. Okay, obrigado.